Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade com nossas lições. No entanto, hoje iremos falar de empreendedorismo. No entanto, a palavra empreendedorismo ultimamente tem sido vista no entanto, em várias perspectivas, né? Assim, no entanto, uma pessoa empreendedora, no entanto, é aquela que tem a habilidade de idealizar, no entanto, coordenar e realizar projetos. No entanto, o empreendedorismo em si não é necessariamente que esteja ligada a um negócio. Então, o empreendedorismo pode ser realizado em casa, na escola, nas empresas, então, nas organizações. Qualquer lugar pode se realizar, no entanto, o empreendedorismo. Não significa que uma pessoa empreendedora deverá ter um negócio para que seja empreendedora. Não. Uma pessoa pode ser empreendedora e, no entanto, usar as suas habilidades, no entanto, para solução de diversos problemas. No entanto, quais são as características, no entanto, que dizem que este é uma pessoa empreendedora? No entanto, para que uma pessoa seja empreendedora, primeiro tem que ser uma pessoa criativa, depois tem que ter iniciativa, tem que ter pensamento estratégico, tem que ter otimismo, tem que ter autoconfiança, tem que ter resiliência, tem que ter adaptação, tem que ter manejo, no entanto, de ansiedade e riscos. E a última característica, no entanto, tem que ter desejo de protagonismo, exatamente. No entanto, quanto à criatividade, né? A palavra-chave quanto à criatividade é inovação. No entanto, a pessoa, para ser criativa, tem que ter, primeiro, capacidade de imaginação muito, quer dizer, capacidade de criar filmes mentais, não é assim? E, no entanto, solucionar problemas de maneira inovadora. Estamos a falar de pensar fora de caixa, pensar fora daquilo que é, no entanto, aquilo que é pensamento geral, não é assim? Então, a segunda característica é a iniciativa. No entanto, a pessoa empreendedora não é necessário que seja dito que este problema tem que ser resolvido. No entanto, ele, quando tem um problema, ele, no entanto, resolve usando os métodos, no entanto, que a pessoa tiver naquele momento. No entanto, usando sua criatividade, não é assim? Depois, pensamento estratégico. No entanto, é a terceira característica. No entanto, a pessoa empreendedora, no entanto, ele tem a habilidade de planear, de fazer planeamento e ter visão, não é assim, para a solução de problemas, no entanto, diversos problemas, não é assim? No entanto, uma das no entanto, características mais importantes é a autoconfiança. Toda pessoa que tem, no entanto, capacidade de, como é que é, a habilidade empreendedora, não é? Uma pessoa empreendedora confia em si mesmo, tem a autoconfiança, no entanto, confia em si mesmo. Depois, o otimismo é, no entanto, a quinta característica, não é? No entanto, a pessoa otimista ou a pessoa empreendedora olha sempre o lado bom de tudo que acontece. No entanto, é o seguinte: a vida não é real. No entanto, tudo na vida não é real. Tudo depende do significado que nós damos. No entanto, as pessoas empreendedoras, elas olham sempre para o lado positivo. No entanto, eu estava a dizer que as coisas na vida não são reais como nós pensamos, né? Mas elas são de acordo com o significado que nós damos para elas. No entanto, as pessoas empreendedoras olham sempre para o lado positivo, por isso, muito tempo elas estão sorrindo, é claro, porque eles olham o lado bom de cada coisa. Outra característica importante chama-se resiliência. Ok. Resiliência na física, eu vou levar Ok, só para servir de exemplo, você consegue ver este material, não é assim? Isto aqui, você consegue ver? Ok, eu vou fazer resiliência, o que é? Consegue ver? Está tudo amassado, não é assim? E ele volta ao seu estado normal, não é assim? Eu aperto, não é assim? Mesmo dificuldades, não é? Mas a pessoa volta ao seu estado inicial. Consegue ver? Isso chama-se, no entanto, resiliência na física. Então, essa é uma das características também muito essencial para, no entanto, aquele que está
para a pessoa empreendedora. No entanto, outra característica é a adaptação. No entanto, é o seguinte: conquistar grandes objetivos, no entanto, inclui, no entanto, encontrar obstáculos. No entanto, é preciso você, no entanto, como é que é? É preciso você ter a capacidade de se adaptar e ajustar planos, né? Para continuar insistindo até conseguir atingir aquilo que é o seu objetivo. No entanto, adaptar-se. Adaptar-se é uma das características de uma pessoa empreendedora. No entanto, a oitava característica, no entanto, é o manejo da ansiedade e risco. No entanto, no entanto, como assim? A pessoa empreendedora, no entanto, aprende a sair da sua zona de conforto. Por exemplo, você dormir até 8 horas agrada, não é assim? É muito bom mesmo. 99% das pessoas sentem-se confortável. No entanto, a pessoa empreendedora, ele consegue sacrificar o seu sono de manhã, né? Acordando um pouco mais cedo. No entanto, existem várias formas. No entanto, por exemplo, a pessoa empreendedora, ele pode optar em fazer o que é difícil. Fazer o que é difícil, no entanto, porque quanto mais você faz coisas difíceis, mais coisas fáceis você terá. Porque geralmente as coisas são difíceis primeira, segunda vez. Depois já são, já tornam-se fáceis, né? Depois, última característica, no entanto, que é a nona característica muito importante da pessoa empreendedora, no entanto, é a vontade de se destacar. No entanto, essa é a característica de quase todos os empreendedores. Quais são os benefícios de você, no entanto, ser empreendedor, não é assim? Existem vários benefícios. No entanto, primeiro, promove a autorrealização, não é assim? Depois, estimula o desenvolvimento. Quando uma pessoa é empreendedora, quer dizer, o benefício não é só para si. O benefício é para si, para a sociedade, quer dizer, para todos. No entanto, para onde a pessoa estiver e para muitos lugares. No entanto, tem vários benefícios em ser uma pessoa empreendedora. Ao passo que dentro das empresas, uma pessoa empreendedora é aquela que procura dar novos serviços, nova forma de resolver problemas. No entanto, as empresas precisam, no entanto, das pessoas com capacidades empreendedoras. As pessoas empreendedoras nas organizações são facilmente promovidas, né? São promovidas a líderes. No entanto, eles podem ser líderes porque conseguem, têm aquelas capacidades, aquelas habilidades que acabamos de falar, que, no entanto, pode se aprender. Qualquer um pode aprender as habilidades e tornar-se uma pessoa empreendedora. Você também pode fazer isso. No entanto, tornando-se empreendedora, no entanto, o benefício será para si, para onde você trabalha, onde você irá trabalhar, no entanto, como a sociedade, quem vive consigo, vai se beneficiar dos seus, no entanto, só de estar consigo, no entanto, haverá muitos benefícios se você for uma pessoa empreendedora, porque sempre a pessoa empreendedora, exatamente, sempre procura soluções. No entanto, sempre procura soluções e procura forma de criar facilidade para as outras pessoas. No entanto, espero que você tenha percebido melhor a lição. No entanto, tem que pesquisar mais sobre empreendedorismo e adotar, no entanto, habilidades empreendedoras. São coisas que se aprendem. No entanto, você tem que adotar e ser um hábito do seu dia a dia, porque tem muitos benefícios em ser empreendedor. Você pode ser empreendedor para criar seu negócio ou para trabalhar em uma organização. Se você for uma pessoa empreendedora e trabalhar numa organização, com certeza, no entanto, você vai ter muito sucesso nesta organização. Porque uma pessoa empreendedora pode criar novos serviços, né? Novas formas de resolver problemas. No entanto, cria muitas facilidades para o ambiente onde estiver. Existem vários benefícios, no entanto, em ser pessoa empreendedora. No entanto, como toda profissão também tem, em qualquer profissão exatamente, a pessoa pode ser empreendedora. Na profissão do secretariado também é muito fundamental que você seja uma pessoa empreendedora para procurar novas formas de resolver problemas. Por quê? Porque existe uma coisa chamada
chama-se perspectiva. No entanto, as pessoas mudam com o tempo. É necessário também mudar, é necessário que você também mude atendendo a os momentos, né? Assim, você não pode se apegar somente àquilo que você, da forma que você faz. É assim, o que você faz, muitos podem fazer, mas como você faz, no entanto, isso é o que muitos não poderão conseguir fazer. No entanto, para que as pessoas não possam fazer o como você faz, no entanto, você tem que ser inovador, você tem que inovar. Para isso, é preciso ter, no entanto, a habilidade de empreender, empreendedorismo, né? Assim, espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado. Te vejo na próxima aula.